Boa noite, que alegria, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro de quinta-feira. Vou pedir desculpa para vocês que as últimas duas quintas-feiras eu estava viajando, não consegui fazer a live, mas estamos aqui hoje. Fiquei muito feliz que semana passada, que não teve live, na outra, as pessoas me procuraram, me pedindo, me perguntando se não ia ter. Fico muito feliz que vocês já estão firmes seguidores nas quintas-feiras à noite. Que legal! Então estamos retornando hoje. Semana que vem vamos ter outra live super especial com a Márcia Baja, não percam. Doutor Francisco já está chegando aqui, deixa eu convidá-lo. Doutor Francisco, super especial, que já esteve comigo aqui no ano passado. E o nosso assunto nunca cabe numa live só, né? Então isso é muito bom porque a gente acaba repetindo os encontros e pode explorar novos temas e vocês vão aí aproveitando esse conteúdo todo precioso. Deixa eu ver, mandei o convite. Deixa eu mandar de novo o convite. Mandei o convite aí, doutor Francisco. Veja se aparece na sua tela. Ou se o senhor quiser mandar o convite para mim também, o pedido. A física quântica com neurociência junto, né, gente? Nossa, espetacular. E o trabalho do Dr. Francisco de Biasi é justamente focado na física quântica, totalmente focado. Bom, veio uma mensagem aqui que o Dr. Francisco não está conseguindo entrar. Ele mandou aqui um pedido, vamos ver se eu aceitando aqui ele consegue. Se não, Dr. Francisco... entrou, agora deu. Ai, que bom. Escuta, eu posso entrar no computador também? Oi? Não sei. Não, aí, o Eu senhor estou está no aqui te celular? vendo no computador também, mas eu não consigo entrar. Entrei aqui no celular. Entendi. Porque no computador é um pouco diferente. Eu tô vendo você falar a mesma coisa. Não. Entrei. Entrei no computador. Sim, mas eu acho que está transmitindo pelo celular. Mas aqui a imagem está melhor no celular, sim. A transmissão está pelo celular. Tá bom. Estou vendo você falar a mesma coisa. Tá bom? Tá bom. Vamos ficar no celular. Vou botar aqui na frente Vamos do ficar computador. no celular que é melhor. Se não ficar ruim para você. Não, tá bom. Tudo bem. Acho que você tem como tirar esse monte de gente que está entrando na minha frente aqui? Pois deixa eu ver aqui, só um minutinho. Desativar os comentários, pronto. Isso, que aí aparece melhor. Fica melhor, com certeza. Então, doutor Francisco, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo dedicado aqui ao nosso bate-papo, mais uma vez. Como eu estava falando, o seu trabalho é baseado na física quântica, então o nosso assunto nunca cabe numa live só. É muito assunto, né? É muita convergência das áreas. Essa é a terceira ou quarta live? Nem me lembro. Nem me lembro também, acho que já é a quarta. Eu acho que nós já fizemos umas 3. Mas cada uma acaba dando assunto para mais uma. Né? Isso é muito bom. E hoje eu te convidei para a gente falar desse tema que é a consciência e as suas infinitas possibilidades. Porque eu venho me deparando muito com esse tema da consciência, né, da consciência una e do falso eu, digamos assim, né? Daí nós temos vários nomes que nós podemos chamar, as identidades, o falso eu, essa consciência que se sente desconectada, né? E que a gente acaba se identificando com ela e vivendo uma vida cheia de sofrimentos, cheia de limitações, né? Quando, na verdade, nós temos essa verdadeira natureza, que é essa consciência maior, né? Que é
a consciência una. E aí, no seu trabalho, o senhor aborda, né, essa questão da teoria holoinformacional da consciência e traz essa questão, né, dessa consciência mais ampla. Então, a gente traz esse tema dentro da ciência para ajudar, né, as pessoas a enxergarem, né, a entenderem essa consciência que todos nós fazemos parte, né? Que é a verdadeira fonte de tudo. Não é isso? O problema da consciência é um problema que vem assim, intrigando não só a ciência, mas a filosofia também, há muito tempo. Desde os pré-socráticos, os gregos pré-socráticos, que já falavam alguma coisa sobre isso, até mais recentemente, vamos dizer assim, quem ficou mais evidente no mundo ocidental foi, 300 anos atrás, o Descartes, quando ele criou aquele cérebro-frase na filosofia dele, né? Cogito ergo sum, né? Penso, logo existo, e separou mente-corpo, mente do universo, falando que o que existia seria a res cogitans, a coisa pensante, separada da res extensa, que eles falavam, que seria a coisa material, a res material. E uma coisa que é interessante, que sempre me deixou intrigado, é que a gente chama isso de dualidade cartesiana. Essa dualidade cartesiana que separou a consciência do universo, vamos dizer assim, do mundo e do nosso corpo, ela foi se introduzindo dentro das universidades europeias que estavam surgindo naquela época, né? Como a Universidade de Montpellier, na França, por exemplo. E daí para cá, de uma forma assim, subreptícia, bem insidiosa, foi penetrando em toda a cultura ocidental. De uma tal maneira que essa separação, quando ocorreu essa separação, as universidades ficaram com um aspecto material. A res extensa, o material. E a res cogitans, que era o espírito, chamada de espírito, na época, ficou com a teologia, com a religião. E essa separação continuou, e isso influenciou até hoje, mesmo no século XXI. Se você for ver as teses de mestrado e doutorado das universidades, principalmente as universidades públicas, você vai ver que pouquíssimas pessoas conseguem sair dessa divisão, dessa dualidade cartesiana. Mas acontece que, aí o que tem a ver com o que a gente vai falar, a física até o século XX era a física clássica, do Sir Isaac Newton, né? Aquela física que a gente estuda no vestibular, né? no secundário, no ensino médio, que mostra o mundo mecânico, né? E tem a teoria da gravitação do Newton, que foi, talvez, a primeira vez em que apareceu alguma coisa que o próprio Newton, de uma certa maneira, ficava intrigado e tentava até rejeitar, que era o negócio da gravidade existir no universo e interagir os corpos sem alguma coisa local. Porque toda a física clássica do Newton é baseada em localidade. Bom, aí no século XX, principalmente nos anos 20 do século XX, surge a mecânica quântica, né? Em 1900, o Max Planck criou a teoria quântica, a partir de uns experimentos que ele conseguiu demonstrar, experimentos de aquecimento do que é chamado corpo negro, né? Para emitir as frequências possíveis com várias temperaturas de radiação. Ele conseguiu demonstrar, ele queria achar uma fórmula que explicasse a emissão de radiação. E assim, ele ficou muito intrigado com isso, teve que ir contra o que ele estava pensando,
mas era um experimento, ele tinha que mostrar o que o experimento estava demonstrando, né? Ele conseguiu, então, criar uma equação que mostrava que a energia se irradiava não de forma contínua, como sempre se pensou, até o século XX, até o começo do século XX, mas em pacotes, né? Que foi chamado de quanta. Daí que nasceu a física quântica, né? Pacotes de energia. A energia sempre é transmitida em pacotes de energia. E cada frequência que a gente observa, por exemplo, as frequências do espectro luminoso, que vai do violeta, do ultravioleta até o vermelho, né? Cada cor do arco-íris, aí, vamos dizer assim, desse espectro luminoso, tem uma frequência diferente e é um pacote de energia diferente quando é emitida. A quantidade de radiação varia ali. Mas aí, nos anos 20, surgiram alguns cientistas, né, que estavam estudando o mundo subatômico, como o próprio Einstein, quando ele começou a estudar o efeito fotoelétrico, até ganhou o prêmio Nobel por causa disso, né? Mostrando que quando você... O efeito fotoelétrico é esse que ocorre quando você vai entrar no elevador e a porta se abre. Ali tem uma passagem de uma radiação, geralmente infravermelha, que você interrompe e aí o circuito faz abrir as portas, né? Ou também aquilo que ocorre quando você, na estrada, o seu farol bate naquelas placas luminosas. Aquelas placas são feitas de um material de fósforo, que são chamados fosforescentes, que quando a luz bate, os fótons de luz, a luz é feita de fótons, né? Partículas de luz. Quando os fótons batem naqueles átomos, deslocam os elétrons da órbita e emite luz. Einstein, Schrödinger, Dirac, Heisenberg, Pauli e Niels Bohr, que foi o pai, vamos dizer assim, de todos eles, dinamarquês, que era de Copenhague. Tanto que o modelo de física quântica que eles conseguiram elaborar, principalmente juntando o Heisenberg, o Schrödinger e o Niels Bohr, é chamado até de interpretação standard de Copenhague, porque o Bohr é lá da Dinamarca, de Copenhague, né? Mas eu estou falando neles pelo seguinte: quando você lê os trabalhos deles, você fica impressionado que todos eles eram, na verdade, cientistas e filósofos. E falavam de filosofia e até relacionavam as coisas que eles estavam fazendo com o que já tinha sido dito na história da filosofia. O Bohr, quando ele foi homenageado com um prêmio Nobel, tal, ele criou esses escudos que têm os ícones da família da pessoa, né? Um brasão. O brasão. Ele botou lá na casa dele um brasão. O centro desse brasão era aquela imagem do Yin Yang, do taoísmo. Que legal, né? Porque ele tinha visto no taoísmo com que essa interação do Yin e Yang tinha a ver com o que ele estava falando da física quântica. Daí veio a inspiração para o princípio da complementaridade. Da complementaridade, exatamente. O Schrödinger, que criou uma famosa equação, né, que é a equação básica da física quântica, que é designada pela aquela letra, a função de onda, né, que é designada pela letra grega φ, né? O Schrödinger, ele no livro, ele escreveu um livro tentando explicar com a física quântica a biologia, chamado What's Life, foi na década de 40. Eu consegui esse livro lá na Universidade de Harvard. Um colega meu do Colégio Santo Inácio, no Rio, tinha ido para os Estados Unidos, o pai dele era embaixador lá, ele estava estudando em Harvard, eu pedi a ele para comprar lá esse livro para mim. E esse livro é atual até hoje, esse What's Life. Ele tenta explicar com os dados da física quântica os fenômenos biológicos. E aí que nós vamos entrar no problema da consciência. Esse livro tem duas partes. Uma parte, que é o What's Life, e uma outra parte chamada Mind and Matter, mente e matéria, em que ele tenta fazer com que a física quântica possa
explicar essa interação da mente com a matéria. E ele chega a uma conclusão interessantíssima, que é justamente isso que você estava falando no começo. A coisa assim, em inglês eles chamam de oneness, né? Tem o oneness, que seria a unicidade de todas as... Ele acha que a consciência é uma coisa única no universo. Ele fala claramente isso. E cita os Upanishads, que é um livro sagrado da Índia, que fala nisso, que existe uma consciência universal da qual nós somos parte. Né? E ele tenta mostrar, então, que pode haver uma relação da física quântica com essa noção de consciência única. Mas o problema da consciência sempre foi colocado de lado pelos cientistas. Né? Sempre foi colocado de lado porque é uma coisa muito difícil de você explicar. É como você tentar explicar, por exemplo, o que é o amor cientificamente. Né? O que é um desejo cientificamente. Então, hoje em dia, o que está acontecendo é que a física quântica está tendo que explicar a consciência. Por quê? Porque a equação de Schrödinger, ela é uma equação que ela mostra as infinitas probabilidades que existem no mundo potencial, no mundo à parte desse nosso mundo material, existem infinitas probabilidades de ocorrer um fenômeno. Fenômeno a nível microscópico, submicroscópico, que é o nível quântico. E aí é que vem o problema da consciência. Você só consegue observar o fenômeno quando a consciência entra na jogada. E faz com que uma dessas infinitas probabilidades, uma se realize. Entende? É como se no universo você tivesse... Eles chamam isso de função de onda, né? A equação de Schrödinger dá o que é chamado de função de onda, designada por essa letra φ, essa letra grega φ, que não é φ, é psi, perdão. Isso. É psi. Ela é assim, né? Tipo um tridentezinho, assim. Tipo um tridente, psi. Φ é outra coisa. Φ é um número φ. Mas, então, na tentativa de se explicar isso, há 100 anos se faz experimentos cada vez mais complexos, cada vez com uma tecnologia mais refinada, para tentar explicar como é que pode a consciência atuar sobre a matéria, fazendo com que surja no nosso mundo material um determinado fenômeno quando você observa um experimento. E existem comprovações, as mais variadas, de que realmente ocorre esse fenômeno da interação da nossa mente com esse mundo potencial. E é uma coisa interessantíssima, porque nesse mundo potencial se diz que as coisas não existem. Então, por exemplo, o fóton não existe, o elétron não existe, um átomo não existe. Ele só vai existir na hora que for observado, ou que você faz uma medição no experimento. Aí você provoca o que é chamado, lá em física quântica, eles não tinham um nome melhor na época, lá nos anos 20, chamado de colapso da função de onda. Né? Que é como se a função de onda, que é uma coisa matemática, que descreve uma coisa potencial não real, de repente, quando você observa, essa função de onda se torna uma realidade. Uma das infinitas probabilidades é realizada. Então, esse negócio das infinitas probabilidades, que a consciência permite, vem disso. Na física, nos anos 50, 60, 70, 80 e 90, um outro físico muito famoso agora, o David Bohm, da física quântico-holográfica, ele desenvolveu uma teoria, que é a teoria da ordem oculta ou implícita, e da ordem explícita ou manifesta, em que a ordem oculta ou implícita é uma ordem de frequências de onda. E a ordem explícita é uma ordem holográfica, que é a ordem do nosso universo. Vamos dizer assim, nosso universo,
Hoje, nós temos até comprovações experimentais, principalmente em astrofísica, de que o nosso universo realmente tem uma natureza holográfica. Uhum. Esses experimentos que estão sendo feitos com esses telescópios espaciais, principalmente, estão demonstrando isso. E isso aí é uma ideia, assim, uma intuição minha. Eu até acho que essa física clássica, quântica clássica, do Bohr, do Schrödinger, do Heisenberg, ela deve, com o tempo, ser substituída pela física quântica holográfica, como a que explica melhor a realidade. Mas eu estou falando do Bohr pelo seguinte: na teoria do Bohr, você pode explicar esse fenômeno do colapso da função de onda sem precisar entender isso como uma coisa irreal. Você pode imaginar que o que existe é uma ordem implícita, potencial de frequências, e existe a ordem explícita do nosso mundo manifesto. Uhum. Elas são interconectadas pela teoria do David Bohm por uma informação não local, instantânea, né, chamada holomovimento. Tem um nome que não, eu acho esse nome meio esquisito. Holomovimento, dá a impressão do movimento, né? Mas é uma informação não local que faria uma interação instantânea entre essas duas ordens. A nossa ordem manifesta, holográfica. Holográfico quer dizer que são sistemas em que cada parte contém informação do todo. Né? Num sistema holográfico, num universo holográfico como o nosso, cada grão de areia, cada consciência contém o todo. Tem até um livro do David Bohm que se chama The Undivided Universe, Undivided Universe, o universo indivisível, porque é um universo uno, todo não local. Esse negócio da não localidade é muito importante para entender a consciência. Por quê? Porque a não localidade implica que espaço e tempo são criações da nossa mente. Existe a teoria do campo quântico, de um japonês chamado Umezawa, que mostra que o campo quântico é fora do espaço-tempo. Isso que a gente chama de espaço-tempo pode ser uma criação mental. O Einstein já colocava isso, né? Exatamente. Apesar que o Einstein ele teve uma rixa, né, com o pessoal da física quântica. Ele foi um dos criadores também da física quântica, mas quando, numa reunião lá, aquelas reuniões que ocorriam lá na Bélgica, organizadas pelo Ernest Solvay, que era um industrial que ficou rico com a indústria química e que era apaixonado por essa física que estava nascendo nos anos 20. Então, ele pegava lá os 20, 30 caras que estavam estudando essa física nova e chamava lá em Bruxelas, na Bélgica, e fazia uma reunião de todo mundo para explicar tudo isso que estava acontecendo. Tanto que ficou conhecido como Conferências Solvay. Numa dessas reuniões, que, se eu não me engano, foi em 1929, foi quando o Bohr trouxe lá umas equações matemáticas e tal, que explicava que o nosso universo era não local. Não local quer dizer que há uma conexão instantânea entre tudo, entre todas as partículas do universo. Aí o Einstein, que era o grand savant da época, né, o sábio, que já era mais velho que os outros, em 1905 tinha criado a teoria da relatividade, em duas etapas, a restrita e a teoria da relatividade geral, né, que entrou a gravidade, mas na primeira parte, que é a teoria da relatividade inicial, restrita, ele chegou àquela equação energia igual a massa multiplicado por c ao quadrado, né, velocidade da luz ao quadrado. E colocou no trabalho dele que a velocidade da luz seria intransponível, seria uma constante universal, constante básica do universo. E a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Quando Bohr colocou que teria que existir a não localidade, que é uma coisa que conecta tudo no universo de forma instantânea, quer dizer, ultrapassando em muito a velocidade da luz, nosso universo se acredita que tem uns 14 bilhões de anos-luz de tamanho. Né? Ano-luz é o tempo que a luz percorre em um ano, andando a 300 mil quilômetros por segundo. Imagina que são bilhões de anos-luz,
15 bilhões de anos quase, entendeu? É uma coisa incalculável, imensa para a mente da gente imaginar, né? Uhum. Isso tudo poder se conectar instantaneamente deixou o Einstein louco. Parece que na hora ele virou para o Bohr e falou, né? Senhor Bohr, Deus não joga dados com o universo. Né? Foi o grande debate deles dois, né? Fizeram grandes debates. Por que ele falou isso? Porque a física quântica não é exata. Essa equação do Schrödinger, que é a função básica da física quântica, né? A equação básica, ela é uma equação probabilística, né? Tudo no universo é dado em termos de probabilidade, né? Não é exato como a relatividade ou como a física clássica newtoniana, que é tudo exato. Mas nessas discussões aí, né, o Einstein falava, Deus não joga dados. Aí o Bohr respondia, não diga a Deus o que fazer. Para fazer, exatamente. Deus faz o que ele quiser. O pessoal costuma falar muito do que o Einstein falou, mas o Bohr foi bem espirituoso, né? Foi. Não pare de dizer a Deus o que fazia, né? Uma coisa o Bohr ele foi um grande defensor do novo paradigma, né? Porque todos os físicos se enroscaram ali, né? Na hora de jogar a teoria clássica para debaixo do tapete, todos eles tremeram um pouquinho, né? Mas o Niels Bohr não. O Niels Bohr foi o grande precursor mesmo, né? Ele ficou debatendo com Einstein a vida toda. A vida toda. Até o Einstein morrer. Naquela época era carta, não tinha internet, né? O pessoal ficava exatamente. E em reuniões debatiam, porque ele acreditava que não existe o realismo einsteiniano, em que o mundo, a parte da gente real, em que a gente tem uma tendência a acreditar nisso, né? Tudo, a mesa que eu estou aqui, o computador, tudo isso parece uma coisa real fora de mim, né? Mas parece que tudo isso só existe, segundo a física quântica, por causa da consciência que observa, que cria esse universo. Isso traz também assim à mente uma pergunta que é muito filosófica. Os cientistas se fazem muito essa pergunta. Mas se o universo está sendo criado pela mente das pessoas, pela consciência, a equação prevê, por exemplo, que não existem átomos, não existe elétron, não existem fótons. Eles só existem na hora que você observa. Isso fez com que Einstein uma vez perguntasse, eu não sei se foi para o Bohr ou para um outro pesquisador, se ele acreditava que a Lua não existia quando ninguém estava olhando para ela. Botou para a Lua e falou... O Bohr ficava maluco com essas perguntas do Einstein. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa busca de uma explicação do que seja a consciência, que possa estar criando o universo, faz com que você pense o seguinte, e quando não existia a espécie humana, que levou bilhões de anos para aparecer na evolução cosmológica, não tinha observador. Aí entra em jogo os filósofos teológicos, principalmente, dizendo não existia a mente que criou o universo, a mente de Deus. A mente do princípio criador era o observador. É o observador, né? Bom, mas como explicar isso? Isso é filosófico, teológico. Né? Como explicar isso cientificamente? É aí que entra, então, isso que você estava falando, dos estudos que eu venho fazendo já há muitos anos, que culminaram na teoria holoinformacional da consciência, que hoje está bastante citada. Já tem mais de 220 citações na literatura, segundo os últimos dados que eu andei vendo aí no site ResearchGate e no Google Citations. É uma quantidade de citação boa, né? Não é excepcional, mas é boa. Sim, com certeza. Ainda mais que vem dentro de outro paradigma, né? Que não é o vigente. Exatamente. Então... Mas nessa teoria eu tento, né, dar uma explicação para tudo isso. Como? Da seguinte maneira. Primeiro, mostrando que existem dados científicos e teorias científicas com comprovação laboratorial importante de que a nossa mente tem um funcionamento quântico holográfico. Quem iniciou isso foi o
conhecido como Sir, né, que ganhou lá o título de Sir da Rainha da Inglaterra, Sir John Eccles, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Uhum. O Eccles, ele conseguiu, trabalhando com um físico quântico chamado Beck, Frederick Beck, conseguiu mostrar, eu não vou detalhar muito, senão vai ficar complicado isso, mas ele conseguiu demonstrar o seguinte, que existe no nosso cérebro um conjunto de fibras. O neurônio é a célula nervosa formada por uma parte longa, que é o axônio, né? Um prolongamento longo chamado axônio, e tem um monte de prolongamentos pequenos chamados de dendritos. Esses dendritos recebem axônios dos outros neurônios, fazem conexões que a gente chama de sinapse. Mas da ponta dos axônios, o Eccles conseguiu demonstrar, saem umas fibras muito finas, que ele chama de teledêndron, que vão formar com os dendritos dos outros neurônios redes muito densas, que ele chama de dêndrons. Essas redes muito densas, que são constituídas por milhares dessas estruturas e que não funcionam como os axônios de uma forma que em neurofisiologia a gente chama de tudo ou nada, em que você estimula o axônio, ele dá um impulso elétrico, que é uma onda que sobe e desce, né? Depois dá um período refratário, que você não consegue estimular, até que pode dar uma outra onda dessa. As ondas nos dêndrons do Eccles, essas redes de dendritos e teledêndrons, elas são oscilatórias. Não são essas ondas que você vê nos axônios. Elas são oscilatórias. E, interessantemente, o que a gente detecta e capta nos eletroencefalogramas, eu, além de ser neurocirurgião, neurologista clínico, eu sou eletroencefalografista, trabalho com mapeamento cerebral computadorizado. Eu tenho um sistema de mapeamento cerebral computadorizado aqui na região sul-fluminense, que eu atendo a região toda, na minha clínica de Biase, em Barra do Piraí. Eu centralizo atendimento nessas áreas. E nesses mapeamentos cerebrais, que são mapas coloridos dessas ondas cerebrais, né, você vê que o cérebro, o que a gente capta são oscilações, são ondas com várias frequências. Ondas alfa, ondas beta, ondas delta, ondas teta, cada uma com uma frequência diferente, com uma distribuição diferente, que a gente aprende a interpretar. Mas eu quero dizer o seguinte, então, que esses dêndrons, que é a parte física, vamos dizer assim, do cérebro, e que ocorrem essas oscilações, essas ondas, né, essas oscilações, e que podem ser entendidas a nível quântico, porque para ocorrer o funcionamento dessas ondas, é preciso que na sinapse, na conexão nervosa, você libere um neurotransmissor. O neurotransmissor é um mensageiro químico. Né? Ele está dentro do final do axônio. Você tem ali umas vesículas que são cheias desses neurotransmissores. Aí tem um espaço, na sinapse não há uma conexão direta de uma membrana celular do próximo com o anterior, não. A gente chama de membrana pré-sináptica e membrana pós-sináptica. Existe ali um espaçozinho de alguns microns. E na membrana pré-sináptica, essa no final do axônio, existem umas vesículas que, quando ocorre a transmissão sináptica, essas vesículas se abrem na fenda sináptica e liberam ou dopamina, serotonina, noradrenalina. Tem mais de 60 tipos de neurotransmissores. Alguns excitatórios, outros inibitórios, que vão ou excitar ou inibir a receptores na membrana seguinte, que é a pós-sináptica. O Eccles conseguiu explicar que, para que haja essa liberação, a gente chama de exocitose, para que ocorra essa exocitose, a liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica, que isso é um fenômeno quântico. Um fenômeno microscópico que vai liberar essas pequeninas moléculas de neurotransmissores. Inicialmente, o que ocorre, e que aí é muito bem explicado pelas equações que ele elaborou lá junto com esse Eccles, com esse Beck, ocorre um fluxo enorme para dentro da célula do íon cálcio, que
permite uma interação muito boa quântica para que haja para que force, vamos dizer assim, a liberação daquelas vesículas do neurotransmissor na fenda sináptica. Então, essa teoria Bom, isso é a parte física material da teoria do Eccles. A teoria dele é chamada teoria interacionista dualista. Ele que deu esse nome. Por quê? Porque esse lado é o lado material da coisa. Mas ele tentou explicar o lado mental, então, da seguinte maneira. Ele elaborou um microsite, um microsítio, chamado psicon. Os dendros, o sítio material, e os psicons, que seriam o lado mental da coisa. O lado da intenção mental que faz a liberação do neurotransmissor na parte física. Esse psicon, eles explicam, em termos de física quântica, como não sendo uma partícula, ou uma estrutura, ou um sítio material, não. São ondas de probabilidade. Entendeu? Que coisa maravilhosa. A mente gera ondas de probabilidade, vamos dizer assim, que vão lá estimular esse influxo de cálcio para dentro das células, dos neurônios, e estimular lá, através de fenômenos quânticos também, a liberação dessas pequenas moléculas de neurotransmissores na fenda sináptica. Essas ondas de probabilidade dos psicons são explicadas e calculadas pela equação de Schrödinger. Que coisa E a liberação pode ser calculada assim. Parece que ocorre um fenômeno do tipo que eles chamam, em física quântica, de esse fenômeno quando chega por exemplo, uma partícula chega num anteparo, desaparece e passa para o outro lado. Tunelamento quântico. Parece que ocorrem uns fenômenos desse tipo, eles conseguiram provar isso matematicamente. Como essa teoria do Eccles prevê um lado material, um lado não material, que seria essa onda de probabilidade, né? O lado mental, ela foi rejeitada. O cara ganhou o prêmio Nobel e ela foi rejeitada por ser dualista, porque não era só materialista. Entendeu? Até hoje, não se fala em Sir John Eccles, prêmio Nobel de Medicina, dentro da faculdade de Medicina, nem nas pós-graduações. Você passa pela faculdade, 6 anos, faz 4 anos de pós-graduação em neurocirurgia, mais 2 anos de pós-graduação depois disso. Ninguém fala em Sir John Eccles. Fui descobrir o Sir John Eccles. Olha que coisa incrível. Quando eu estava, acho que no 3º ou 4º ano de medicina, que me caiu na mão uma revista de residentes que falava do prêmio Nobel que ele tinha ganho. Isso foi nos anos 70 que eu li esse negócio. Ele ganhou o prêmio Nobel um pouquinho antes. Mas olha, isso explica tanta coisa. Então, e é tão rico. É tão rico porque explica tanta coisa, né? Sim, tanta coisa passa a fazer sentido. Pois é. Quando Agora, deixa eu continuar. Depois disso, o Dr. Karl Pribban começou a estudar a possibilidade de ocorrer fenômenos holográficos no cérebro. Ele conseguiu, através de cálculos, usando as equações de Fourier. O Fourier foi um cara lá do século XVIII, um matemático do século XVIII, que conseguiu criar uma equação que você mistura um monte de ondas. Basicamente é isso. É mais complicado, mas basicamente é isso. Você mistura vários tipos de ondas e dá uma resultante. A equação dele calcula a resultante. O Pribban, muito meu amigo, ficamos amigos quando eu apresentei essa minha teoria holoinformacional pela primeira vez, e eu citava muito ele e o Eccles. Eu apresentei isso numa conferência internacional chamada Science and the Primacy of Consciousness, em Portugal, na Universidade de Lisboa. E o Pribban era um dos organizadores dessa conferência internacional. Quando eu apresentei a minha ideia, ele ficou meu amigo. Me chamou para almoçar, saímos para almoçar naqueles restaurantes lá de Lisboa. Ele é um connoisseur de vinhos, sabe? Então, começa a explicar os vinhos e tal. E começamos a debater, então,
sobre a ideia dele, a ideia do Sir John Eccles. E ele me mostrou o seguinte, que eu depois consegui até que ele me desse alguns artigos para publicar aqui no Brasil. Eu publiquei algumas coisas com ele lá nos Estados Unidos, por exemplo, desse congresso lá em Portugal, Science and the Primacy of Conscience, saiu um livro lá nos Estados Unidos com esse nome, Ciência e Primário da Consciência, né? Que eu consegui traduzir depois aqui com a editora Vozes, que era editora de 2 livros meus, O Homem Holístico e Caminho da Cura. Aí eu consegui fazer esse 3º livro com a Vozes. Arranjamos um tradutor que fez uma tradução meia louca, eu tive que revisar tudo, fiquei que nem um maluco, 6 meses fazendo revisão de tradução de artigos desse livro. Esse livro tinha as conferências realizadas lá em Portugal. E uma delas era a introdução feita pelo Pribram sobre o primado da consciência. Esse livro aqui no Brasil eu dei o nome de Revolução da Consciência, da editora Vozes. É um livro que já está na 3ª edição, se eu não me engano. Aí ali tem várias pessoas que mostram uma visão quântica, uma visão filosófica, uma visão psicológica, visões de várias áreas do conhecimento que mostram a consciência como sendo uma coisa primordial, uma coisa primária no universo. Bom, o que o Pribram mostrou foi que nesses dêndrons, que dão as ondas cerebrais, né? E que isso seria desencadeado por um fenômeno quântico de exocitose, de liberação dos neurotransmissores, ele mostrou que esses dêndrons funcionam de forma holográfica, que você pode calcular usando a equação do Fourier e usando o cálculo inverso, que foi uma coisa que o Denis Gabo elaborou. Denis Gabo foi um sujeito que criou a teoria holográfica. Ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso. E a teoria holográfica é uma teoria que o cálculo inverso do cálculo de Fourier. Então, vou dar um exemplo que ocorre com a nossa visão. Isso foi comprovado pela turma do laboratório lá do Pribram, até por um casal que trabalha lá com eles. Quando você recebe as informações no seu olho, você tem a retina é feita de neurônios, igual o cérebro. E a gente divide eles em cones e bastonetes, uma classificação dependendo do tipo de onda que recebe. Mas quando eu estou olhando para você aqui, uma sala, eu estou recebendo uma quantidade enorme de frequências de onda, que dão as formas, que dão as cores da camisa, das roupas de todo mundo, de tudo que eu estou vendo aqui. E isso tudo entra instantaneamente quando eu dou uma mirada. Miro aqui, pum, está entrando uma quantidade enorme de frequências de onda que estão estimulando os neurônios da retina. Se esses neurônios tivessem que calcular tudo isso rapidamente ao mesmo tempo, não teria como, a quantidade de neurônios que tem na retina. Então, a turma do Pribram descobriu que os neurônios fazem o cálculo de Fourier. Pega esse monte de onda e dá uma resultante. E aí o que vai ser transmitido pelo nervo óptico lá para as áreas posteriores do cérebro, que é as áreas de visão, as áreas occipitais do cérebro, são as áreas de visão. Vai ser um pulso digital com a resultante. Entendeu? Quando você faz o cálculo inverso, da resultante, você pode chegar nas formas e nas cores do espaço-tempo. Só que aí, quando você faz isso, você gera um holograma. O holograma é uma entidade virtual, por exemplo, de uma maçã que eu observei, ou de um abajur que está aqui na minha frente, né? E que, quando foi feito esse cálculo inverso, eu faço a imagem que aparece é uma imagem virtual de um abajur ou de uma maçã. Entendeu? A coisa interessante é que nos sistemas holográficos, cada parte do sistema contém a informação do todo. Então, isso mostra que a nossa consciência, ela, com esse funcionamento holográfico e quântico que o Eccles provou, ela é uma consciência quântico-holográfica que é parte de uma coisa muito maior. Bom, quando eu estava estudando tudo isso, isso é a área de neurociência, eu comecei a ver que se falava de vez em quando, até o Pribram às vezes citava,
o David Bohm. Uhum. Por quê? Porque se o nosso cérebro é quântico holográfico, e na teoria física do David Bohm, o universo é quântico holográfico, poderia haver uma inter-relação. Só que eles não levaram isso adiante, só tocaram nesse assunto. Eu resolvi levar isso adiante. Um insight, falei, pô, se o cérebro é quântico holográfico, ele tem a propriedade fundamental da física quântica, que é a não localidade, que é a informação não local. E o universo sendo holográfico também tem. Então, há uma possibilidade de haver uma conexão não local entre o meu cérebro, com essa informação quântica holográfica, e o universo quântico holográfico elaborado na teoria quântica holográfica do David Bohm. Eu chamei isso de teoria holoinformacional da consciência. Por quê? Porque é uma holoinformação que o nosso cérebro... Porque a gente, há 100 anos, estuda o cérebro, as redes neurais, que a gente chama de redes neurais clássicas, e sabe que existe um funcionamento mecanicístico, né, nos axônios. E só agora, com as teorias do Pribram, com os laboratórios dele, e as demonstrações, e do Apple, é que se chegou à conclusão que existe também redes quântico-holográficas. E essas redes quântico-holográficas são não locais. Então, hoje, uma coisa que também, eu até ando escrevendo sobre isso também, muita gente está tentando explicar a biologia quântica, como essas partes quântico-holográficas do cérebro fazem a conexão com a parte mecanicística, que a gente vem estudando há 100 anos das redes neurais clássicas. Como as redes clássicas, né, se relacionam, como o computador clássico das redes clássicas, vamos dizer assim, se relaciona com o computador quântico das redes neurais quântico-holográficas. Isso é possível de se explicar. É meio complicado através de proteínas, que são moléculas capazes de gerar uma ordem informacional na célula, mas não vou entrar nisso, senão nós vamos ter que fazer outra palestra. Mas eu quero dizer o seguinte, há a possibilidade, então, científica comprovada, com equações que comprovam isso, do funcionamento quântico-holográfico do cérebro, do Sir John Eccles, do Frederick Beck, do Carl Pribram, de mostrar que existe uma conexão não local com o universo quântico holográfico, com as equações do David Bohm. Aí eu mostrei, esse meu trabalho está até publicado num livro nos Estados Unidos, do pessoal da Universidade Rockefeller, um cara diretor lá da área de biofísica, ele queria escrever um livro, uns 3 anos atrás, ou 4, chamado Biophysics of Consciousness, a Foundational Approach, né? A biofísica da consciência, um approach, uma abordagem fundamental. E ele conhecia os meus trabalhos de publicações internacionais, em revistas internacionais, e me chamou para fazer um capítulo mostrando essa teoria informacional. Nesse capítulo, eu mostro que existe uma similitude, vamos dizer assim, uma semelhança muito grande entre a equação de Schrödinger e a equação que o Pribram desenvolveu para explicar as redes neurais quântico-holográficas. Ele chama até de redes multiplexas. As equações são muito semelhantes. Você chega às mesmas conclusões, mostrando que isso não é uma coincidência, entendeu? Então, a partir disso, eu propus que existe esse universo quântico-holográfico que, na verdade, está funcionando mais como uma mente do que propriamente como uma estrutura mecanicística, esse universo do Newton, esse universo aí do Laplace, de que todo o universo seria mecânico, isso não existe. O universo é quântico-holográfico. Como a mente também é quântico-holográfica, a gente pode dizer que esse universo funciona como uma mente quântico-holográfica universal. Entendeu? É maravilhoso, né? Gozando que me lembrei aqui agora, um astrônomo dos anos 50, 60, inglês, Sir James Jeans, quando ele começou a estudar física quântica, ele falou assim, o universo começa a se parecer muito mais com uma mente do que com um mecanismo. Exatamente. Da física quântica. Já estava vendo isso na astronomia. Olha, então eu fiz essa interação,
chamei isso de holo informacional, por quê? Porque o holo quer dizer totalidade, né? Quer dizer, é uma coisa integral. Porque no cérebro você tem informação mecânica dos axônios, das redes neurais clássicas, e a informação quântico-holográfica. 2 tipos de informações diferentes. A informação quântico-holográfica ela é instantânea, não local. A informação mecanicística, não. No cérebro é 120 metros por segundo. Então, essa informação, que já é de 2 tipos no cérebro, conectando com o universo que tem informação no local, então isso tudo eu chamei de holo-informação. Integral, uma informação integral. Criei essa palavra, não existia essa palavra holo-information, holo-informação. Criei isso. Gozando que no começo, quando eu botei uns alertas no Google sobre isso, quando eu comecei a publicar isso, né? Durante alguns anos, talvez, sei lá, uns 4, 5, 6 anos, o Google só me avisava que estava saindo a palavra holo information nos trabalhos quando eu publicava o meu trabalho. Eu falava nisso. Ele se mostrava que só um trabalho na revista tal que fala em holo information era trabalho meu. Mas depois de uns, sei lá, uns 5, 6 anos, talvez, eu comecei a ser citado. Começaram a usar essa minha ideia de holo informação. E hoje tem mais de 220 citações na literatura científica. Então, essa teoria, eu às vezes eu gosto de chamar também de modelo, sabe? Porque teoria é um negócio mais amplo, né? Modelo holo-informacional. Uma explicação mais correta, né? Mas muita gente chamou de teoria e aí foi ficando teoria. Porque teoria precisa uma coisa que precisa de mais desenvolvimento, né? Mas é maravilhoso, né, doutor Francisco? Nós temos hoje um caminho dentro da ciência que mostra essa interconectividade, essa não localidade, né, de nós como partículas de consciência, né, que nós não estamos conectados desse campo maior da consciência, né? Eu me lembrei aqui agora, não sei se você conhece, existe um autor chamado Robert Lanza, que há uns anos atrás ele escreveu um livro chamado Biocentrismo, dizendo que a vida era o centro de tudo. Mas ele não entrou em muitos detalhes de física quântica na época. Ele só falou que a vida dependeria também da física quântica. Na época não tinha muitos dados sobre isso, talvez uns 10 anos atrás. Agora, acho que foi ano passado, eu comprei até esse livro. Ele criou um livro novo chamado O Grande Design Biocentro. Em que aí ele pegou os dados, tudo que a gente está falando, os dados da física quântica, para mostrar que existe uma biologia quântica e que a coisa central desse que ele chama de biocentrismo é que no universo o observador, com a sua consciência, é fundamental. Existe uma prioridade da consciência, vamos dizer assim. A consciência seria tão importante no universo, isso até falo no meu trabalho. Você teria que colocar a consciência no universo, uma coisa primordial, sendo tão básica quanto é o conceito de tempo, de espaço, de carga elétrica, de matéria, de energia, poder colocar a consciência como uma coisa fundamental. E que seria o final da coisa, irredutível, a partir da qual tudo se origina. Exatamente. Como a física quântica, nesses últimos 100 anos, cada vez mais comprova a importância do observador com a sua consciência na criação da realidade, a nível... Agora não está só a nível microscópico, não, porque a grande crítica que havia é que isso só ocorreria a nível microscópico. Tem uns experimentos recentes, feitos há uns 4, 5 anos atrás, em que conseguiram pegar diamantes de 3, 4 milímetros, igual esse que usa em brincos de mulher, e conseguiram mostrar que eles entram num estado de entanglement, né? de entrelaçamento, emaranhamento quântico. Olha. Mostrando que também a nível macroscópico ocorrem os fenômenos quânticos. Que havia uma grande crítica de que na temperatura ambiente é impossível ocorrer fenômenos quânticos. Esses computadores quânticos que eles estão criando agora funcionam com temperaturas muito baixas. 200, 150, menos, abaixo de zero. Então, eles dizem que o cérebro
úmido e quente, é impossível ter funcionamento quântico. Aí, quando eles falam isso, às vezes em palestra, eu até tenho alguém que fala essas coisas, eu retruco da seguinte maneira. Primeiro, com esses experimentos que mostram que a nível macroscópico é possível. E segundo, que é a coisa mais importante que esquecem de falar, a fotossíntese. A fotossíntese hoje é explicada por um fenômeno quântico em que existe uma proteína que é chamada de proteína antena, que faz com que aquele fenômeno que ocorre quando há uma interação dos fenômenos quânticos com a nossa realidade, dá uma destruição do fenômeno quântico, né? Pela temperatura, pelas moléculas ou pelos fótons. Existe uma proteína que a evolução desenvolveu para fazer a fotossíntese, que ela faz a decoerência quântica, que é chamada isso, né? Que vai ocorrendo, ela faz com que a decoerência quântica não consiga ir adiante. E permite aos fenômenos moleculares todos, que não vou entrar em detalhes aqui, que levam à transformação dos fótons solares em carboidratos. Entendeu? Se isso ocorre há bilhões de anos na natureza, mantendo a vida, né? Porque a vida, essa foi chamada de seres heterotróficos, né? Tem os autotróficos e os autotróficos. E heterotróficos. Os autotróficos são esses que conseguem se alimentar de energia solar. E a partir desses que se alimentam de energia solar, toda a cadeia alimentar, então, vai funcionar. Né? O animal come lá no pasto a planta, e a planta é transformada no nosso sistema, no sistema deles. A gente, quando come planta e também salada e tal, nós estamos fazendo isso, transformando o que eles conseguiram, os carboidratos que eles conseguiram a partir dos fótons solares, nós estamos ingerindo e usando para criar a nossa própria energia. Exatamente. Né? Então, a vida parece que ela é uma... Hoje já existe, não sei se você já ouviu falar, no princípio antrópico. Os cientistas americanos que desenvolveram esse conceito, que hoje está muito falado. Esse princípio antrópico diz que o universo tem uma sintonia para gerar vida e consciência. Quando você pega toda a evolução cosmológica, quântica, atômica, nuclear, biológica, você vê que tudo foi direcionado para que se pudesse gerar vida e, a partir da vida, evoluir até a consciência. Como se tivesse um programa por trás disso que tinha sido feito. E mais, eles demonstram claramente que se houvesse desvios mínimos, por exemplo, no tamanho de um próton, ou na carga de um elétron, coisas mínimas de desvios, os átomos não se formariam da maneira que se formaram e o nosso universo seria completamente diferente, não permitiria o aparecimento da vida. Exatamente. Então, eu trago esses dados num capítulo do meu livro. Tem um capítulo que fala sobre isso. Então, essa sintonia para gerar vida, que parece um programa que nós somos frutos desse programa, o que isso mostra para a gente? Que existe uma consciência universal por trás de tudo isso. Lógico. Uma coisa inteligente. Isso não ia surgir ao acaso. Como que é o neodarwinismo? O neodarwinismo diz que tudo isso surgiu ao acaso. Não pode, isso não existe. Não tem como, né, doutor Francisco? Tem que ter muita fé no materialismo. Eles é que são dogmáticos. Os meus amigos ateus, quando eles chegam com essas histórias de que não, isso tudo ocorreu ao acaso, eu falo, olha, vocês têm uma fé no acaso, que é uma fé mais religiosa do que os religiosos têm em Deus, pô. É a mesma coisa. Se não é pior, né? Mas... o Stanislav Grof, que é o pai da psicologia transpessoal, psicologia que introduziu no Ocidente conceitos de oração, meditação para tratar os pacientes, né, com relaxamento. No início ele fazia isso com LSD. Mas depois, até os anos 70, ele conseguiu fazer o que ele chama de terapias psicodélicas. Depois de atender mais de 6 mil pacientes, ele era de Praga. Foi levado para os Estados Unidos até pelo pessoal da CIA, que estava interessado nas experiências que ele fazia com LSD. Mas depois houve aquela
aquela histeria anti-LSD nos Estados Unidos, nos anos 70, e todo mundo foi proibido de usar LSD. Inclusive ele fazia experimentos com microgramas de LSD nos pacientes. Uhum. Mas aí a mulher dele era uma discípula do Muktananda, um sábio hindu, que mostrou para ela que você pode ter as mesmas alterações que as drogas fazem no cérebro com a respiração. Essas respirações alternadas, pranayamas, que os hindus usam. E aí ele aprendeu esse negócio e introduziu isso numa terapia que é chamada de respiração holotrópica. E você faz essa respiração, ao mesmo tempo ouve músicas evocativas e pessoas que estão auxiliando, tocando você, entendeu? Desencadeando estímulos. E você entra num estado alterado de consciência, igualzinho você entra quando usa o LSD. Aí não vou entrar em detalhes, quem quiser estudar isso, leia esse livro, por exemplo, Revolução da Consciência. Tem um capítulo do Stanislav Grof, ele é coautor lá comigo, ele tem um capítulo que é sobre o futuro da psiquiatria, da psicoterapia, e ele mostra, então, tudo que ele estudou durante 60 anos de estudos, mostrando alterações de consciência com essa respiração holotrópica e com LSD. Olha, que interessante. É o melhor resumo que eu conheço da psicologia transpessoal. É esse capítulo no livro Revolução da Consciência, de Torabose. Ah, maravilhoso. Mas, doutor, para a gente fechar, então, que o nosso tempo já está acabando. Aqui com essa história do Grof. O Grof tem uma analogia que ele faz para explicar esse negócio da sintonia do universo para gerar vida, e que ele fala o seguinte: você imaginar que tudo isso, toda essa complexificação que gerou matéria, energia, matéria, vida e consciência no universo, que tudo isso nasceu ao acaso, toda essa diversidade de vida, tudo que a nossa consciência produz, toda a literatura, toda a religião, toda a ciência, que tudo isso foi fruto de um acaso, seria o mesmo que você dizer que se um super furacão passasse sobre um super ferro velho, apareceria prontinho um Boeing 767. Seria a mesma coisa, entendeu? Uma coisa super complexa como um Boeing, teria que, ao acaso, apareceria ali. Não existe como seja possível. É a mesma coisa no universo. Querer forçar a barra nisso não vai dar em nada. Entendeu? Cada vez mais muita vai se limitação. comprovar isso que eu estou falando, dessa holoinformação que conecta o cérebro com esse universo, que é uma mente universal. Exatamente. E esse negócio das infinitas possibilidades decorre diretamente disso. Porque tudo que é quântico, não local, é explicado pela equação de Schrödinger, que é uma equação que te dá infinitas possibilidades. Então, a sua consciência tem infinitas possibilidades em contato com esse universo quântico holográfico. Isso na verdade, como diz o David Bohm, esse universo tem uma ordem oculta, uma ordem implícita, que é um mundo potencial. Exatamente. A partir do qual tudo ocorre. E a mente atua sobre isso. Exatamente. É importante quebrar esse paradigma da matéria, né? Exatamente. Porque quando a gente começa a entender que a própria matéria, ela não é o que aparenta de verdade, né? A própria matéria, ela é um processo de relação também, né? Se você coloca um objeto, você vai ver aquele objeto dependendo do tipo de luz que incide sobre ele. Porque você não vê o objeto, você vê a luz que reflete dele para você. Então a gente começa a quebrar essa materialidade, né? A gente começa a quebrar essa crença nesse mundo material que existe por si só. Não existe. Uma coisa interessante que em alguns livros de física, às vezes falam isso, a física inicialmente falava muito de matéria. Por exemplo, a física clássica newtoniana, né? Baseada em mecanicismos materiais. Vamos dizer assim, as equações nascem disso. Logo depois, começou a surgir uma física baseada em energia, principalmente com a termodinâmica, do Carnot, né? Aquele pessoal que criou o princípio de Carnot, né? O pessoal que criou a termodinâmica toda, começou a falar em energia, e aí, a partir disso, surgiu até a Revolução Industrial, que mudou o mundo, né? As máquinas a vapor que dependiam de cálculo baseado na termodinâmica. Aí a evolução... E agora nós chegamos com a física quântica
e a informação não local a uma época em que se fala em informação, mas não informação clássica no sentido dessa informação que você tem da televisão, das coisas do dia a dia, essa informação mundana, não. Informação quântica não local, que é uma informação instantânea que conecta a gente com o universo inteiro. Maravilhoso. Doutor Francisco, tem duas perguntas aqui. Pois não. Da doutora Ana Clara Vieira, ela pergunta... Eu conheço ela, fisioterapeuta? Isso. Comigo. Ela me falou, eu a conheço também, ela me falou que trabalhou com o senhor há muitos anos atrás. Ela agora tem volta Isso, ela atende aqui. Ela pergunta se pode dar um exemplo de interação mecanicista com holográfica do cérebro no nosso dia a dia. É esse que eu dei, é o mais explicado, da visão. Né? De que você recebe aqui. Eu estou recebendo aqui um monte de impulsos, de frequências, de ondas, de várias frequências que me dão as formas e as cores de tudo que os objetos que estou vendo. Essa quantidade de informação que chega nos neurônios da retina vão ser calculadas pela equação de Fourier para formar uma resultante. Porque eles não dariam conta de cada mirada que eu dou falando numa palestra, por exemplo, de fazer os cálculos de cada uma dessas ondas. Então, eles fazem o cálculo de Fourier. Olha que coisa incrível, que é uma coisa descrita no século XVIII, foi descoberto que os neurônios da retina fazem isso. E aí, a partir disso, gera uma resultante, que é o que vai lá para as áreas occipitais do teu cérebro. Agora, o cálculo inverso, que é o cálculo holográfico, descrito pelo Denis Gabor, permite que você, a partir dessa resultante, crie espaço-tempo, só que de forma virtual. Isso foi elaborado matematicamente pelo Denis Gabor e ganhou o prêmio Nobel com isso. Mas a tecnologia do holograma só surgiu nos anos 60. E hoje ela está tão desenvolvida, Ana Clara, que tem gente fazendo palestra em vários lugares ao mesmo tempo. O cara dá uma palestra, por exemplo, estou dando uma palestra aqui hoje. Aí uma máquina holográfica me transmite para os Estados Unidos. Aí eu apareço exatamente como estou aqui, como um holograma num palco lá nos Estados Unidos. Isso já passou na televisão aqui no Brasil com um cantor, esqueci, acho que foi o Renato Russo, se eu não me engano, que eles pegaram um show dele e fizeram uma máquina holográfica, uma transformação em holograma. E botaram ele cantando como se fosse ele atualmente, só que era um holograma. Olha, é incrível. Existem hoje máquinas, sistemas, chips holográficos, que permitem que você use isso e com a tua mente você cria um holograma teu do seu lado. Olha. E eu já vi eu devo ter te mandado isso em alguma época, um vídeo de uma japonesa que faz isso, cria um holograma do lado dela e ela falando em japonês, o holograma fala em inglês. Olha, isso vai ficar cada vez mais comum, mais né? simples, porque a tecnologia hoje, com esse boom da inteligência artificial que está ocorrendo, nós vamos, daqui a 4, 5, 6 anos, isso tudo vai ser comum. Nós vamos lidar com androides, com robôs, como coisa natural, e com hologramas. É isso aí. Tem uma outra pergunta aqui. Um beijo para você, Ana Clara. Obrigada pela participação. Beijão para você, Ana Clara. Da Isabela, ela pede uma dica de leitura para quem está iniciando agora o conhecimento de quântica holográfica. Bom, deixa eu aproveitar aqui e convidar o pessoal, que eu fiz alguns vídeos também no YouTube. Sim. Depois da nossa live. Eu me senti assim na necessidade de fazer uns vídeos explicando o que é um holograma, o que é informação quântica não local. Então, lá no meu canal do YouTube, no meu canal do YouTube tem vídeos explicando, bem mastigadinho isso aí, né? Mas é sempre bom uma literatura também, né? Então, claro. Doutor... Bom, eu indicaria esse seu livro. Obrigada, doutor. Quantum Primordial. É um livro assim que dá uma síntese da física quântica extremamente bem feita e não matemática, que é importante para a maior parte das pessoas. Né? Além disso, eu indicaria livros meus, principalmente esse Revolução da Consciência,
É um livro que tem capítulo meu, capítulo do Stanislav Grof, capítulo do Karl Pribban, capítulo do Amit Goswami, um monte de físicos quânticos, de filósofos, de psicólogos, de psiquiatras, falando sobre consciência. Revolução da Consciência, editora Vozes. Um outro livro que é mais, vamos dizer assim, ele é menos técnico, que eu escrevi junto com um psicólogo que trabalha comigo, psicólogo transpessoal, Mário Sérgio, é um livro chamado Caminhos da Cura, também da editora Vozes. Nesse livro, a gente mostra como a aplicação desses conhecimentos que hoje estão relacionados com a chamada medicina alternativa ou complementar, ou até integrativa, um termo mais moderno, como o conhecimento disso tudo permite que você use meditação, oração, essas histórias que existem nas tradições espirituais, que tem uma moral por trás delas, funcionam muito bem para você tratar as pessoas, às vezes contando uma história dessa. Que coisa maravilhosa, parábolas, né? assim, que são terapêuticas. Tem no livro, inclusive a gente cita algumas histórias. Esse livro é o meu best-seller. Ele já está na 7ª edição, já vendeu mais de 20 mil livros. Maravilha, que maravilha. Da editora Voz, Caminhos da Cura. Francisco de Biagi e Mário Sérgio. Para começar com essas ideias todas, relacionando com consciência, com cura, com medicina, com psicologia, até com fisioterapia, no caso da Ana Clara, né? Esse livro Caminho da Cura é ótimo. Que bom. Doutor Francisco, é uma pena, mas já passou 1h10. Nossa, mãe, passa rápido, a gente fica falando, rápido demais. Por isso que o senhor é sempre convidado de volta, porque nunca dá tempo da gente conversar tudo numa live, né? Mas a gente vai ter que se despedir, porque senão fica muito longo, né? Eu tenho muitos seguidores. 1h10. Eu tenho muitos seguidores que deixam para assistir depois, que não conseguem estar livres na quinta-feira. Tem muita gente aí assistindo? Tá 50 pessoas. Tá bom. Um bom número, mas né? Vamos ver depois no teu canal? Bastante gente assiste depois. Que depois a live fica aqui no Instagram, mas também vai para o canal do YouTube. Quem quiser acessar o canal do YouTube, é só ir lá no link na bio, na minha bio aqui do Instagram. Clica lá no link que tem... Aí vai abrir uma outra tela com vários links e aí lá tem o link do canal do YouTube. Você já entra direto lá. Já assina, se inscreve. Pode ir no YouTube e colocar o teu nome que vai aparecer no teu canal. Também pode procurar direto lá. E eu quero aproveitar também para convidar o pessoal, agora início de fevereiro, dia 8, 9 e 10, eu vou fazer um evento gratuito com 3 aulas de física quântica, para a gente aprender um pouco disso tudo aí que o doutor Francisco falou, de forma bem com slides, com figuras, porque é muito importante, né, doutor Francisco, que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Exatamente. As pessoas não têm noção disso. Elas aprendem na escola não tem noção. A física clássica, o mundo delas roda em função disso. Em função disso. Dessas coisas que estão acontecendo. Não tem. E é crucial nos dias de hoje a gente conhecer a física quântica. Quando eu comecei a falar desses assuntos, no meu primeiro livro, O Homem Holístico, mostrando que estava nascendo um novo paradigma holístico que usa a física quântica como base, eu fiquei até um pouco receoso de divulgar tudo isso, como é que isso iria me afetar a minha carreira profissional. Verdade. Eu entrava no hospital, eu me lembro claramente disso, tinha um ortopedista, ele até já morreu, tinha um ortopedista que é um cara muito materialista, eu entrava no hospital, ele sabia que eu tinha publicado esse livro com essas ideias, encontrava com ele no corredor assim, já virava para ele e falava assim, e aí, Biasi, hoje você veio de tapete voador? A mentalidade das pessoas fica te sacaneando, vê a coisa como uma coisa mística, e não é uma coisa científica. Aí eu virava para ele e falava assim, cara, quando você está lá no centro cirúrgico, você está operando lá seus pacientes, você está usando um frontolux aí com uma fibra ótica, isso é quântico. Quando você está vendo ali a ressonância para poder ver o que aconteceu por dentro do teu paciente, a ressonância é baseada em física quântica holográfica. Exatamente. Tomografia também. Computador. Exatamente. E mais ainda, né? Mal sabe ele que, como observador, ele está colapsando uma possibilidade. Se diz que hoje, no século XXI, cerca de 60% de todas as tecnologias que existem têm base quântica.
60%. Com certeza. A Lúcia Crochemori também perguntou aqui, como poderíamos medir a consciência? Seria o maior salto quântico da existência. Realmente, isso que ela está falando é o que está todo mundo correndo atrás. Ninguém conseguiu ainda fazer a medição da consciência, uma medição matemática do que é a consciência. Existem uns conceitos busca, né? Que são mais filosóficos, de qualia, não sei se eu vou falar, que é a sua experiência interior. Exatamente. Te dá a sua consciência. Entendeu? Na verdade, nós até temos, né, doutor, alguns experimentos, algumas comprovações, mas a academia não aceita. Não entra no... As pessoas que tentam fazer teses, pós-graduação, doutorado, mestrado sobre esses assuntos, geralmente, os orientadores que têm base num paradigma antigo, cartesiano, newtoniano, falam para a pessoa, olha, se você continuar com esse tipo de coisa, eu não vou aprovar. Exatamente. Então, Maria Lúcia, a questão não é nem conseguir fazer essa comprovação. Acho que essa comprovação já existe. O problema é ela ser reconhecida, né, cientificamente. Esse é que é. Mas a gente não precisa ficar esperando isso, né? A gente não, a ciência não é a dona da verdade. Países que desenvolveram muito a ciência, né? Hoje na área de genética molecular, de nanorobótica, neurociência, são, por exemplo, como China, Coreia do Sul, Finlândia, parece mentira, mas ninguém fala, né? Estão muito na frente, por exemplo, dos Estados Unidos, da França e da Alemanha. Eles são lugares onde se publica uma quantidade enorme de trabalhos de bases quânticas, holográficas. Pois é. Então, mas é tudo muito limitado. A Suzana aqui é uma aluna minha de Portugal, está perguntando se o doutor dá consultas online. Olha, eu não costumo não, porque a consulta neurológica é uma consulta difícil de você fazer online, porque o exame neurológico é uma coisa muito detalhada, que vê coordenação, sensibilidade, motricidade, pares cranianos, fundo de olho, e você fica por online, perde muita coisa, entendeu? Mas tem coisas que, às vezes, determinados tipos de patologia, se não for, por exemplo, uma coisa grave, como esclerose múltipla, neuromielite óptica, polineuropatias autoimunes, né? For uma coisa mais simples, um problema que é mais psicológico, psiquiátrico do que neurológico, ansiedade, depressão, principalmente o pessoal que está tendo Covid ou que está tomando a vacina para Covid, muita gente está tendo efeitos colaterais da vacina ou está tendo um que é chamado de Covid longo ou síndrome pós-Covid, com alterações de memória, alterações de humor, com depressão, com ansiedade. Tenho atendido muito isso. Aparece. Mas a Suzana, isso aí é fácil resolver, né, doutor Francisco? É só ela está em Portugal. A gente poderia ter uma conversa pelo... Não, é só ela convidar a gente para um evento lá em Portugal. Ela é o quê? Promove um evento de física quântica e neurociência. Ela é psicóloga? Convida eu e o doutor Francisco para Portugal. Pois é. Vamos fazer um online, uma palestra online. Ela é o quê? A Suzana, ela trabalha com terapias alternativas também, então, com estudos da espiritualidade. Eu vou ser ela. Então, não, mas eu disse um evento presencial mesmo. A gente vai lá em Portugal. Então tem que esperar passar essa nova epidemia. Esperar passar, né? Com certeza. Não, a gente viaja no avião, pega a doença. Pois é, não está dando, né? Ela está falando aqui que vem ao Brasil. Seria maravilhoso. Tá bom, quando que ela vem? Não, ela está só planejando por enquanto. Como é que ela chama? Suzana. Suzana, faz o seguinte, espera passar esse novo surto da Covid, essa nova variante, porque parece que ela amainou um pouco em relação à Delta, a antiga. Essa nova variante agora ela espalha mais rápido, está espalhando no mundo inteiro quase 30 vezes mais rápido, mas ela não é tão grave em termos clínicos. Então, você acredita até que possa ser que essas mutações do vírus podem estar chegando num ponto agora que o vírus vai
ficar muito fraco, provocando gripes fraquinhas. Então, você vai poder conviver com isso tranquilamente. Que bom, né? Doutor Francisco, então vamos encerrar, né? Vamos deixar aqui um grande abraço para o pessoal que participou. Você também. Sempre um prazer enorme falar com você. Eu perco a noção, vou falando, quando você me diz, já passou 1 hora. Eu fico impressionado com isso. Mas que delícia, que bom. Fico muito feliz de saber. Eu também tenho uma alegria imensa de conversar com o senhor. Então, a gente se encontra aí futuramente mais vezes, né? Muito obrigada. A gente consegue algum dia fazer uma coisa presencial. A gente mora tão perto, né? A gente mora aqui, eu e o doutor Francisco somos vizinhos aqui de cidade. E, na verdade, eu nasci na cidade que ele mora ainda. Nós somos da mesma cidade, uma cidade pequenininha. E hoje eu moro numa outra cidade vizinha. Nessa cidadezinha, teria uma física quântica. Pois é. Um neurocirurgião que fala em consciência. Exatamente. Que bacana, né? Gente, até a próxima e espero vocês, então, 8, 9 e 10 de fevereiro para o nosso encontro gratuito, para a gente espalhar esse conhecimento, né, doutor Francisco? Espalhar, disseminar isso por aí, porque é muito necessário. Mudar o paradigma, é muito necessário. Grande beijo, doutor Francisco. Um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau.